Bruce Lee foi um dos praticantes de artes marciais mais icônicos que o mundo já viu. Apesar de ter vivido apenas 32 anos, o homem mudou completamente a maneira como milhões de pessoas veem e praticam artes marciais. E mesmo décadas após sua morte, várias coisas que ainda anda fazendo desafiam a lógica. A morte de Bruce Lee foi um evento bastante triste para os amantes de artes marciais, embora haja uma explicação oficial. Muitos especularam que há muito mais do que aparenta. Entre as pessoas que fizeram essas especulações, está em um podcast na internet. Joe Rogan disse sobre Bruce. Até me lembro, quando aconteceu com Bruce Lee, ele acabou morrendo em um set de filme, em uma cena com efeitos especiais. Eles atiraram no Bruce com uma arma falsa, uma arma com festim. Então o que Joe Rogan disse sobre Bruce Lee e quais segredos terríveis foram descobertos como resultado da morte de Bruce Lee? Junte-se a nós no vídeo de hoje, onde descobrimos a verdade. A vida de Bruce Lee inspirou milhões de pessoas a melhorarem suas vidas, seja praticando artes marciais ou seguindo outras atividades. Décadas após sua morte, Bruce continua sendo uma fonte de inspiração. Nascido em 1940 em São Francisco, ele era filho de um pai cantonês e uma mãe eurasiana. Sua família viajou bastante devido à profissão de seu pai como cantor de ópera. Após seu nascimento, a família retornou a Hong Kong, onde seu pai continuou a destacar-se em sua carreira nas artes e no teatro. Este ambiente artístico foi uma das razões que levaram Bruce a desejar estar na tela grande. Seu primeiro papel como ator foi em Golden Gate Girl, ao lado de seu pai, quando tinha apenas 9 anos de idade. Aos 18, Bruce já havia aparecido em mais de 20 títulos. Seus pais, percebendo sua propensão para lutar, decidiram inscrevê-lo em cursos de artes marciais para canalizar sua agressividade de maneira mais produtiva. Em 1953, um amigo chamado William Chung apresentou Bruce a Ip Man, o lendário artista marcial e grande mestre. Inicialmente, houve controvérsia sobre Bruce ser aceito devido à sua ascendência eurasiana, mas Chung defendeu Bruce, permitindo que ele começasse seu treinamento. Por 3 anos, Bruce aprendeu com Ip Man, fortalecendo suas habilidades marciais e aprendendo a controlar suas emoções. Ele se destacou em eventos de exibição e, em 1958, já era um mestre nas artes marciais, vencendo competições por toda Hong Kong. Em 1959, seus pais o convenceram a voltar para os Estados Unidos. Inicialmente, ele ficou com sua irmã em São Francisco, mas depois se mudou para Seattle, onde continuou seus estudos. Em Seattle, Bruce abriu sua primeira escola de artes marciais, ensinando um estilo de luta conhecido como Junho Fan Gung Fu. Em 1964, ele se mudou para Oakland e fundou sua segunda escola com seu amigo James Yin Lee. Agora consolidado nas artes marciais, Bruce decidiu retornar à atuação. Em 1966, conseguiu seu primeiro papel na televisão americana como Kato em El Besouro Verde, uma série de TV produzida e narrada por William Dozier. Isso serviu como trampolim para sua carreira, levando a participar de projetos como Iron Seed em 1967 e Marlov em 1969, estabelecendo uma reputação em Hollywood. Nos anos 70, Bruce sentiu a necessidade de voltar às suas raízes e ajudar a fortalecer a indústria cinematográfica de Hong Kong. Ele retornou a Hong Kong, onde lançou seu primeiro filme, E o Dragão Chinês, seguido por sucessos como E a Fúria do Dragão e 1972, e O Voo do Dragão e O Jogo da Mortes e Operação Dragão. Este último o consolidou como uma estrela global, tornando-se um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de 400 milhões de dólares com um orçamento de apenas 850 mil dólares. E Operação Dragão é amplamente considerado um dos melhores filmes de artes marciais de todos os tempos e se tornou um clássico cult. Infelizmente, o sucesso de Operação Dragão também marcou o clímax da vida de Bruce, tanto pessoal quanto profissionalmente. Poucas semanas após a conclusão do filme, 6 dias antes de seu lançamento, Bruce faleceu inesperadamente. A morte de Bruce Lee foi um choque profundo para todos. Fãs e artistas marciais ficaram completamente consternados ao descobrir que o homem que todos conheciam e admiravam havia falecido repentinamente, enviando ondas de choque por toda a indústria do entretenimento. Bruce era visto como praticamente invencível, e muitos se perguntavam o que havia acontecido. Para resumir, Bruce aparentemente tinha um problema de saúde. Segundo relatos, ele já havia passado por vários episódios em que desmaiara antes de sua morte. Por exemplo,
Enquanto trabalhava em Operação Dragão e no início de 1973, ele reclamou de dores de cabeça e teve ataques epiléticos, eventualmente desmaiando. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram edema cerebral. Eles conseguiram diminuir o inchaço, e Bruce começou a se recuperar. No entanto, as coisas tomaram um rumo trágico em julho do mesmo ano. Bruce estava em Hong Kong e tinha um encontro marcado com George Lazenby, um ator australiano notável na indústria cinematográfica e o segundo homem a interpretar James Bond. Bruce era um grande fã de Lazenby e queria trazê-lo para seu próximo filme. Ele se encontrou com o produtor Raymond Shaw para discutir a produção do filme e, em seguida, agendaram um encontro com Lazenby para mais tarde naquele dia. Depois de trabalhar por várias horas, Bruce e Raymond foram à casa de Betty Chin-pei, uma atriz notável que também havia sido romanticamente ligada a Bruce. Os três trabalharam juntos no roteiro, e depois Raymond saiu para um compromisso rápido. Bruce decidiu tirar uma soneca na casa de Betty. A preocupação surgiu quando ele não apareceu para o jantar com Lazenby e Raymond. Preocupado com seu parceiro de negócios, Raymond foi ao apartamento de Betty para acordá-lo. Ao chegarem lá, descobriram que Bruce não respondia. Raymond chamou um médico, e uma ambulância levou Bruce ao hospital, mas ao chegar, ele foi declarado morto. Os médicos anunciaram a notícia que chocou o mundo: Bruce Lee havia falecido. Assim, o maior artista marcial que o mundo já conheceu estava morto. Caso alguém não se lembre, Bruce Lee foi declarado morto em 1973. Ao longo da década após sua morte, houve muita especulação e muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu com ele e como isso ocorreu. Embora exista um pronunciamento oficial dos médicos, devemos ser cautelosos com narrativas oficiais. Apesar da causa oficial, muitos sugerem que pode haver algo mais, incluindo a possibilidade de jogo sujo. É aqui que Joe Rogan entra. Você pode conhecê-lo por seu popular podcast e como comentarista do Ultimate Fighting Championship. Joe é um ávido fã de artes marciais, e como muitos outros fãs, está especialmente interessado em descobrir as circunstâncias que cercaram a morte de Bruce Lee. Durante o episódio, os dois discutiram alguns dos segredos e teorias mais profundos e obscuros da indústria do entretenimento, incluindo a possibilidade de a morte de Bruce Lee ter sido um trabalho interno. Sei que isso pode parecer implausível à primeira vista, mas quando você ouve Joe e Joey dissecando os fatos, começa a fazer sentido. Até me lembro, quando aconteceu com Bruce Lee, ele acabou morrendo em um set de filme, em uma cena com efeitos especiais. Eles atiraram no Bruce com uma arma falsa, uma arma com festim. Mas eles não sabiam que havia um pedaço de cartucho ou algo que ainda estava na câmara da arma. Você sabia que foi as Triades que fizeram isso com ele? Você conhece esse tipo de gente? Eles eliminam qualquer um como se fosse um cachorro siciliano. Você sabe que eliminaram Bruce Lee e seu filho Brandon com uma arma de festins. A crença de Joey é bastante clara. Ele pensa que um grupo de pessoas organizou a morte de Bruce Lee. Segundo Joey, provavelmente houve um acordo que deu errado ou algo parecido. Quando Bruce decidiu sair desse acordo, esse grupo decidiu que a solução seria eliminá-lo permanentemente. Eu ouvi dizer que ele morreu por causa de um remédio que causou uma reação alérgica nele. Ele fez 3 ou 4 filmes com esses vendedores de heroína. Eles investiram $6.000. Foram no banco dizer que ganharam milhões. Ninguém sabe realmente quanto ganhou o filme Operação Dragão. Você sabe que foi há 42 anos. 42 anos. Esse filme fez um sucesso danado na primeira semana. Você sabe quantas cópias de Operação Dragão estão por aí? Esse tal de Raymond Shaw. Depois que Raymond Shaw fez negócios com os estúdios que eles fizeram o filme Operação Dragão, não sei ao certo se foi Raymond ou Sterling ou um daqueles caras do estúdio, mas Bruce Lee morreu e o filme fez sucesso. Raymond ou outro cara eram também do ramo da heroína. Quero dizer que ele acabou com Bruce. Há muito a ser discutido aqui, mas quais são os fatos e o que é ficção? Primeiro, já estabelecemos que Bruce decidiu voltar para sua cidade natal, Hong Kong, após conquistar uma posição forte na cena cinematográfica americana. Para isso, ele precisaria de parceiros, e felizmente, a cena cinematográfica de Hong Kong estava começando a ganhar impulso na época. Naquele período, havia 2 estúdios gigantes em Hong Kong, o Shaw Brothers e a Golden Harvest. Qualquer pessoa que quisesse fazer filmes no país teria que passar por eles ou, pelo menos, dar-lhes uma parte da ação. Quando Bruce Lee decidiu voltar para casa, uma guerra de lance se iniciou entre os 2 estúdios, ambos querendo contratá-lo. Bruce optou por fazer acordos que satisfizessem todos. Ele seria capaz de fazer seus filmes e os estúdios também se beneficiariam.
Um grande intermediário nesse negócio foi Raymond Shaw, um empresário com conexões profundas na indústria cinematográfica, amplamente creditado por tornar possível a mudança de Bruce de volta para Hong Kong. Uma das primeiras coisas que Bruce fez ao chegar em Hong Kong foi criar uma produtora chamada Concord Productions Incorporated. O estúdio seria operado como uma joint venture, com Bruce e sua família possuindo 51%, enquanto Raymond possuía o restante. Esse arranjo fazia sentido. Bruce se concentraria em fazer filmes e desenvolver sua arte, enquanto Raymond cuidaria dos negócios da empresa. Com sua produtora em funcionamento, o plano era simples. Bruce trabalharia com a Golden Harvest em seus primeiros filmes e depois começaria a lançar projetos sob a Concord Productions. Esse acordo funcionou bem. Concord e Golden Harvest tinham direitos iguais sobre títulos como E o Jogo da Morte mas, quando E o Caminho do Dragão foi lançado em 1972, marcou o primeiro filme totalmente produzido pela Concord. Então, onde estaria o conflito? Vamos começar com a magnum opus de Bruce, e Operação Dragão. Este foi um dos maiores filmes da época, arrecadando mais de 400 milhões de dólares e se tornando indiscutivelmente o filme de artes marciais de maior sucesso comercial já feito. O filme também foi um sucesso teatral, o que explica por que é tão altamente considerado. Poderia ser que os ex-parceiros de Bruce na Golden Harvest guardassem algum tipo de rancor por ele os ter deixado e agora prosperar sozinho? De acordo com Joey Diaz, isso pode ter sido o caso. O médico examinou Bruce e disse que ele havia tido convulsões em maio de 1973. Ele estava usando maconha. Ele foi uma das primeiras pessoas a descobrir que maconha tinha um tipo de efeito parecido com Advil, quer dizer, relaxava. O que é Advil? Um tipo de anti-inflamatório. Bruce usava maconha para reduzir a inflamação depois que ele treinava. Depois inventaram que ele havia falecido por causa de um problema no cérebro. Interessante considerar o destino de Raymond Shaw e tudo que ele e Bruce construíram juntos. É importante lembrar que Raymond foi crucial para convencer Bruce a assinar com a Golden Harvest quando este retornou a Hong Kong, e o estúdio estava feliz com essa parceria. Então, é realmente tão absurdo pensar que eles poderiam ter feito algum tipo de acordo dissimulado para trazer Bruce de volta. Se você ainda não está convencido, considere isso. Após a morte de Bruce Lee, a família dele eventualmente vendeu sua participação de 51% na Concord Productions de volta para Raymond Shaw. Em 1976, apenas 4 anos após a morte prematura de Bruce, Raymond fechou o estúdio, vendendo junto com toda a propriedade intelectual para Golden Harvest. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, Raymond começou a administrar a Golden Harvest como seu principal chefe após a aquisição. De repente, Raymond estava de volta à sua antiga posição, mas agora como o homem mais poderoso da indústria cinematográfica de Hong Kong, tudo isso após a morte de seu parceiro de negócios. Até mesmo o fechamento da Concord parece suspeito. Antes de Bruce Lee morrer, o último filme em que ele trabalhou foi Operação Dragão. Após o grande sucesso do filme, a Concord nunca mais produziu nada significativo. O estúdio fez um documentário intitulado Bruce Lee, The Man and the Legend em 1973, mas esse era apenas um projeto para homenagear Bruce Lee, não um grande lançamento. Considerando o enorme sucesso comercial e teatral de Operação Dragão, você pensaria que a Concord pelo menos tentaria aproveitar esse impulso e produzir outros projetos, mesmo que fracassassem. Mas, não, eles nunca mais produziram nada e logo foram vendidos para Golden Harvest, assim que Raymond assumiu o controle total. No final das contas, não estamos apontando o dedo ou insinuando que Raymond ou a Golden Harvest tiveram algo a ver com a morte de Bruce Lee. Mas, dada a sequência de eventos e como as coisas aconteceram, seria tão rebuscado ou fora de ordem acreditar que pode ter havido algum jogo sujo envolvido. Além de todo o drama em torno da morte de Bruce Lee, Joe Rogan está interessado no artista marcial e nas diversas maneiras como ele foi retratado no passado. Bruce Lee já se foi há décadas, e muitas pessoas tentaram representá-lo nos filmes de maneiras que acharam apropriadas. Algumas dessas representações geraram reações muito fortes. Uma representação recente e notável foi no filme de 2019, em Era Uma Vez em Hollywood, dirigido pelo renomado cineasta Quentin Tarantino. O filme se concentra em um ator fracassado chamado Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth, interpretados por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, respectivamente. Rick e Cliff lutam para se adaptar a uma Hollywood que não precisa mais deles, enfrentando vários desafios ao longo do caminho. Muitos fãs de Bruce Lee sabem que ele frequentemente era desafiado enquanto trabalhava nos sets de filmagem, mas neste filme,
Bruce é retratado como um homem bastante pomposo e extravagante, que acaba sendo derrubado por Cliff. Como era de se esperar, essa representação provocou reações fortes, inclusive da família de Bruce Lee, que expressou seu desagrado com essa caracterização do artista marcial. Joe Rogan, embora não fosse necessariamente um grande fã de Bruce Lee, entende os vários argumentos envolvidos. Os fãs de Bruce Lee odiaram o fato de Tarantino ter retratado o ícone das artes marciais como alguém que falava muito, mas não conseguia sustentar suas palavras com ações. Ao mesmo tempo, há quem duvide da invencibilidade de Bruce Lee e questione se ele realmente poderia ser derrotado dessa forma. Quando questionado sobre o assunto, Quentin Tarantino deixou claro para Joe Rogan que ele realmente não se importava com as reclamações. Eu achei que ficou controverso as cenas que fizeram Bruce Lee de idiota. Está bem, eu estou um pouco receoso em falar sobre isso, porque não quero que as pessoas tirem apenas isso como uma coisa boa desse programa. Mas imaginei que você fosse trazer isso à tona. Quero dizer que entendo a filha dele está tendo problemas com isso, ou o pai dele, tudo bem, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Realmente o dublê odiava Bruce. Não está no livro de Matthew Pauli. Bruce foi contratado para ensinar o dublê. Bruce não tinha respeito pelo dublê americano. Bruce ficava batendo nele com os pés, sempre chamado para lutar. Quando chegou no máximo ele não aguentou, e disse que não queria mais trabalhar com ele. Bruce Lee não tinha nada além de desrespeito pelo dublê americano. Tarantino explicou seu método de dirigir a cena, ressaltando que toda luta foi concebida como um jogo de poder. Ele destacou que a cena também refletia como muitos dublês realmente não gostavam de Bruce Lee nos sets de filmagem. Isso definitivamente contrasta com a visão que muitos têm de Bruce Lee, mas, novamente, é apenas especulação, então não há como saber realmente como ele era nos sets de filmagem. Dito isso, você pode imaginar como muitos dublês se sentiriam ao saber que Bruce os havia desafiado, e para muitos dos lutadores, uma oportunidade de testar suas habilidades deve ter sido algo que aceitariam de bom grado. Independentemente do que se possa pensar sobre Bruce Lee, não há como negar que ele era uma lenda absoluta. Mesmo assim, ele não estava imune a controvérsias. Com o passar do tempo, mais fatos interessantes sobre ele provavelmente surgirão. Mas o que você acha? Ele era realmente um valentão para seus dublês? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para que você nunca perca outro grande vídeo como este no futuro. Obrigado por assistir e até a próxima.